Fala, gurizada, beleza? Vamos lá que eu quero conversar com vocês a respeito da coletiva do técnico Wagner Mancini ontem após a vitória de virada sobre o Aimoré lá em São Leopoldo. É uma análise bem criteriosa da coletiva dele porque me trouxe alguns pontos que me deixaram um pouco preocupados. Eu também, o Denis Abrão, a gente também pode falar sobre o Denis Abrão, mas eu quero falar sobre o Mancini porque ele foi questionado num dos pontos a respeito da disputa do Nicolas com o Diogo Barbosa, se vai abrir ou não, o que ele achou e pediu para fazer uma avaliação. O detalhe é que eu fiz uma análise aqui do jogo, vai ficar aqui no final desse vídeo para vocês assistirem, e o Grêmio teve muita dificuldade. O Grêmio jogou muito mal o primeiro tempo. O Grêmio foi horrível no primeiro tempo, essa é a verdade. Até por conta, por vários motivos, a gente pode colocar time reserva, os caras não estão entrosados, mas o grupo vem treinando. Tem uma outra dificuldade de esse grupo não ter treinado, né, não ter jogado por conta de uma falha do departamento de futebol e não ter conseguido amistosos para esse grupo, que eu também acho que é um erro, que poderia estar jogando contra a transição, poderia estar treinando contra o Sub-19, eu falo isso várias vezes. E aí os caras vêm para a coletiva e falam que o time do Grêmio que foi muito bem no primeiro tempo. Olha só o que ele diz assim, Wagner Mancini, vamos abrir aspas. Eu vi um Grêmio do primeiro tempo bem, jogando bem, com dificuldade para se adaptar ao campo. Alguns lances que se faz sem olhar com a bola, nesse jogo precisava olhar para dominar. Voltei no segundo tempo com duas alterações. Rildo e o Lucas estavam um pouco abaixo do que esperávamos, o que é normal na estreia. Cara, tu avaliar que eles estavam estreando no profissional, até concordo. Mas eles não estão sem ritmo, eles jogaram esse ano a Copinha. O Rildo estava na transição jogando. Como é que tu vai dizer que eles estavam abaixo? É porque o outro time marcou muito forte, o outro time marcou muito, foi muito rigoroso no seu sistema defensivo. É uma característica do treinador deles. E aí ele não deu opção para os guris. Ele não deu opção para o Rildo se deslocar. Ele não deu opção para o Lucas para poder fazer uma jogada, fazer uma saída melhor. Ele não deu opção para o Lucas para ter uma proteção, né? Quando ele dá o primeiro bote, vinha o segundo. Lógico, daí tu vai pegar um outro cara que vai passar por ti e vai comprometer o teu sistema defensivo, porque uma hora ele pode passar. Ele não vai acertar todas, até porque ele tem 18 para 19 anos. E aí ele, nessa fala dele, ele fala assim, estava um pouco abaixo do que esperávamos. Cara, eu estou aqui já dizendo que esses caras não vão jogar mais. O Rildo talvez ainda tenha alguma oportunidade pelo fato do Jonathan Robert estar machucado. Se ele não trouxer outra pessoa, outro jogador de fora, trazer das categorias de base, puxar alguém ou deslocar alguém para aquela posição, eu tenho quase certeza que vai ter um descarte aí. Aí ele fala no segundo tempo que voltamos melhor, sofremos o gol e com as substituições o time fortaleceu. Jogou no campo de ataque, o Aimoré acabou afastando e nos deu um campo para um jogo interessante, tanto de um lado quanto de outro, principalmente do Nicolas. Ele foi decisivo nessas jogadas, foi extremamente intenso. O Tonhão chegou bem de lateral. Aí ele fala que voltamos melhor e sofremos o gol. Eu não sei qual é o jogo que ele viu. Eu acho até que quando ele abre a coletiva, ele diz assim que tive dificuldades para ver alguns lances lá por conta do seu posicionamento no campo, onde era casa-mata ali, ele não conseguia assistir o jogo do outro lado do campo. Até concordo, daí sim, aí ele está vendo um jogo totalmente diferente. Aí eu posso dizer para vocês que ele realmente estava fora do contexto do que ele está querendo explicar. E aí ele fala que quando entram os outros jogadores, o time ganha corpo, todos os outros jogadores que estavam abaixo cresceram e o Grêmio consegue a virada. Beleza. Aí eu fiz aqui na minha análise, eu perguntei por que ele não começou com os titulares e botou os reservas? Porque era o planejamento e ele não queria quebrar o planejamento. O planejamento era botar os reservas e caso precisasse entraria os titulares para dar um reforço. E aí foi perguntado de que maneira
tu pode avaliar o grupo do primeiro tempo antes do time ser fortalecido com os titulares. E aí ele quase que ele responde a mesma coisa. Ele fala assim: valeu muito, eu vi o Grêmio jogando futebol, tentando exatamente como que a outra equipe faria, com bola no chão, tentou jogar, teve dificuldades em funções do campo, sentiu a falta de ritmo de jogo. O primeiro jogo é da temporada. Quando entrou os 4, o grupo ganhou o corpo e os outros jogadores subiram com o time. Acabei de falar. Jogar com o time B é válida por tudo o que aconteceu no jogo. Eu esperava um bom jogo. Aí depois ele foi perguntado o que eu acho que foi fundamental a respeito disso aqui. Noite de testes que a dupla de volantes de hoje entrega de diferente da outra dupla de volantes dos outros jogos. Alguma característica? E aí na mesma pergunta, o Breno continua como titular? Ele responde sim, o Breno continua como titular porque foi feito um acordo, então ele vai ter o direito de ter o seu segundo jogo. Sobre a dupla de volantes, ele diz assim: a característica do jogo eu não consigo avaliar os jogos. Hoje é diferente. Eles me entregaram muita coisa boa, assim como o Thiago e o Lucas entregaram no final do ano. E nesses 2 jogos até que se saíram bem. E no jogo contra o Guarani, nós enfrentamos um time extremamente fechado. E não podemos jogar em cima de 2 atletas aquilo que eu disse que me irritou. Bola para trás, lateral e falta para trás. Não estou diferenciando os 2 volantes. É óbvio que a gente ganha com o Fernando Henrique e o Vila Sante, mas ninguém vai descartar o Thiago Santos e o Lucas Silva porque são titulares. Qualquer um pode jogar. Depois vamos analisar qual pode jogar melhor. Vamos manter o planejamento. Ele acaba aqui meio que pedindo desculpas, porque ele acaba dizendo que ele não falou que o Thiago Santos e o Lucas Silva comprometeram o jogo contra o Guarani. Ele disse que não foi isso que ele quis dizer, que não é isso. Ele quis falar que era o grupo inteiro, né? Ele não deu, mas na entrevista, tá gravada a entrevista, né, Mancini? Tá gravada a entrevista no YouTube, no canal do Grêmio TV. Vocês podem lá assistir e ele vai dizer exatamente isso. Eu ia fazer um corte aqui e passar para vocês, mas eu não quis fazer isso. E mostrar ele dizendo que a dupla de volantes ele fala. Ia ser bonito, né, a gente passar isso, para deixar bem transparente o que realmente ele está passando. Ou seja, a coletiva já não bate com o que a gente está analisando, o que a gente está vendo. As coisas não fluem, são diferentes. E aí tu começa a pensar no que o cara está olhando, o que ele está fazendo. E aí tu não vê uma evolução. No segundo tempo, mas o Grêmio ganhou, Léo, tu tá reclamando que o Grêmio ganhou, que o Grêmio... Então, cara, o resultado não condiz com o que foi o jogo. O jogo foi pobre, o jogo foi horrível. O Grêmio não teve triangulações. O Grêmio foi para cima quando entrou os titulares porque o time adversário tem fragilidade. Se tu entrasse com o time titular no primeiro tempo, tu faria 5, 6 gols. Não, ele foi lá e resolveu fazer com que os jogadores ficassem um pouco mais estressados para poder fazer o resultado no final do jogo. E se empata, qual é a avaliação que vai ter? É o que eu estou dizendo, não tem uma situação concreta do que ele está sendo feito, do que ele está querendo passar. Parece que o que ele está falando para os jogadores não acontece no campo. E ele falou isso em entrevista passada. O Ferreirinha construiu uma jogada, trabalhou junto com o Benítez, porque quando ele botou os titulares, o Ferreirinha, o Janderson e o Diego Souza, o time adversário se preocupou individualmente com os jogadores, e aí botou 2 caras para marcar. Sobrou quem no meio campo do Grêmio? Benítez. O Benítez não correu, quer dizer, ele até deu um pique no jogo, mas ele fez o que o meia precisava. Pisou na bola, olhava para um lado, olhava para o outro, tocou para o lado, fez uma pifada, agora vou esperar passar meu lateral, passava o lateral, ele chamava o volante, vem jogar, ele tocava, porque ele teve espaço no segundo tempo. Ele não sofreu no segundo tempo, como ele sofreu no primeiro. Essa é a diferença. Eu não sei o que o Benítez, o que o Mancini fez, o que o Mancini estava olhando, mas o que eu entendi da coletiva é que ele quis passar um pano para recompor o que ele falou mal do jogo anterior. É isso que ele tentou. Agora ele está tentando trazer os jogadores para ele. Mais ou menos isso que eu estou tentando analisar aqui, o que eu estou analisando com isso. E depois, quando ele foi falar sobre o Rodrigues ter jogado de lateral, foi perguntado se o Grêmio ia buscar algum lateral para o lugar.
porque o Lucas Cauã não jogou, não jogou da forma que eles esperavam, jogaram abaixo do que eles esperavam. Ele já está dizendo, o Rodrigues vai ser o reserva o terceiro reserva, vamos dizer assim, como um lateral. Ou vai jogar o Orejuela e caso o jogo esteja um pouco ríspido, ele vai botar o Rodrigues como lateral. Já está avisando já deixou claro já. Que ele ganha velocidade com o Rodrigues, que ele ganha força, ele conhece o jogador, ele tem umas características de liderança, ele tem alto, ele tem bola aérea. Cara, ele está botando um lateral. O Rodrigues é maior que o Orejuela. E é capaz ainda no decorrer da temporada, caso o Mancini mantenha os resultados de vitória, porque dentro de campo tá horrível. O Mancini vai botar o Rodrigues de lateral direito. O Orejuela vai ser banco. É isso que vai acontecer. Ele não tem outra ideia, a gente não tem outra perspectiva, porque ele está tentando, ele fala, eu não estou inventando, eu precisava fazer isso. Não, ele está inventando. Ele não precisava fazer isso, ele está inventando. Ele poderia ter colocado o Sarará, que estava no banco, de lateral direito. O Sarará joga de lateral direito. Ah, o Rodrigues também joga. Pois é, o Rodrigues é zagueiro. Aí tu botou um zagueiro titular no momento para poder ganhar força para botar o Rodrigues de lateral. Então botava o Sarará para jogar, que tá sem jogar, que tá sem ritmo. Era um jogo para teste, não era um jogo para teste? Ou tu era o teu jogo para vitória, para fazer resultado, porque tá preocupado? É esse o detalhe que ele não conseguia, ele deixa muitos poréns. E aí depois quando vem o Denis Abraão falando que é um jogo do gauchão, um jogo de raiz, o gauchão raiz, acabou isso, cara. Acabou isso. O Aimoré fez enfrentamento frente a frente com o Grêmio. 28 anos sem ganhar o Aimoré. Foram 3 jogos. 3 jogos, não é 28 anos. Os caras estavam parados por 14, 15 anos. Os caras voltaram. Não jogaram contra o Grêmio, eles estavam na Série B. Como é que foi 28 anos? São 3 jogos de 28 anos. Essa estatística é só para fazer sensacionalismo. Não tem como tu definir algo trabalhando nessa linha. Vamos ver aí os próximos dias que o Grêmio tem pela frente para nos apresentar alguma novidade. Vendo os treinamentos, vendo quem vai colocar, quem vai jogar. Eu entendo que ele não colocou o Pedro Lucas, o Elias, pelo simples fato deles terem voltado da Covid, né? Que eles estavam testados positivo, então eles provavelmente estavam fora de ritmo, ele apenas botou eles para concentrar, para participar dos jogos. A tendência é que o Elias jogue na próxima partida, já que o Churin não foi bem de novo, né? Não rendeu como esperado. Até o Churin saiu chateado com isso. Mas estamos aqui falando da coletiva. Beleza? Chegou? Like, se inscreve e ative as notificações para continuar vendo vídeos, porque aqui é Grêmio.